E aí tiveram vários desdobramentos. Teve essa história do Bolsonaro, que vai ser ouvido. O Conselho de Ética aceitou uma denúncia que estava sendo julgada, que ia ser julgada hoje no Conselho de Ética da Câmara em relação à deputada federal Carla Zambelli. Eles iam apreciar isso, teve essa operação. A operação não tem nada a ver com essa decisão. A decisão, o que está acontecendo no Conselho de Ética é em relação a um xingamento que ela teria feito a um deputado, que é o deputado Duarte Júnior. Depois dessa história, ela chegou ainda aí no Conselho falar, e aí eles aceitaram a denúncia contra a deputada. Ou seja, ela pode perder o mandato se isso for para frente. E a CPI amanhã vai votar a convocação do hacker, do Walter Delgatti, para participar lá, para saber se tem alguma ligação com os atos do 8 de janeiro. Enfim, é uma louca história que tem muitas ligações aí. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho total. Eu gosto dessas pautas. O que você achou disso? A Zambelli é crazy total, Totalmente. Né? Depois que ela pegou a arma no meio da rua e foi atrás do homem, né? Ela e o Marcos Duval estão ali disputando, né? Quem vai ser o mais crazy? Ela tá tendo a proeza de conseguir que o próprio partido dela, né, o PL, pense em pedir a exoneração dela, né, do cargo de deputada. Gente, a pessoa conseguiu chegar nesse extremo, né, do próprio PL não querer mais ela dentro do partido. E ela ficou com tanto medo que nessa... Não sei se foi numa entrevista coletiva ou se foi na própria comissão, que ela falou que não tinha nada a ver com o presidente essa história. Que quem levou o hacker foi ela para o presidente e tal, porque ele falou que tinha informações em relação aos atos, mas assim, que não foi adiante, enfim, tentou defender ele, tirar isso de dentro dele. E pior, tem coisas que só no Brasil, né, gente? Esse Brasil é um barato. A gente não morre aqui de tédio. De tédio, porque se você parar para pensar, a Zambelli e o Bolsonaro, eles eram a favores, né, da Lava Jato, né? Eles eram apoiadores da Lava Jato. Tanto que Moro foi ministro, né, do governo Bolsonaro. E aí você tem um hacker... E Moro foi padrinho de casamento da Zambelli. Só um parênteses, só uma fofoca política, né? Então, aí você tem um hacker que acabou com a Lava Jato, né? Que foi aí o ponto central para acabar com essa operação que ficou batizada e famoso como Vaza Jato. Aí você pega a Zambelli contratando um sujeito que acabou com a Lava Jato que ela apoiava. Quer dizer, só no Brasil, eu acho que se um ET baixar aqui, ele não vai entender a gente. Ele vai falar, da onde surgiu esse povo louco? Não, ele vai ficar com medo, né, eu acho. Total, porque não faz o menor sentido isso, né? Porque se você apoia a Lava Jato e o cara acabou com esse projeto, como é que você vai contratar um sujeito que estava do lado oposto? Eu acho que essa polarização que a gente está vivendo no país, assim como está acontecendo nos Estados Unidos, não ajuda nada, inclusive afeta muito a economia. Né? Quando você vai ver, e eu vou misturar um pouco o assunto, um dos motivos que a Fitch alegou para o rebaixamento da nota dos Estados Unidos ontem, além da dívida elevada, etc., essa questão da polarização política que está vendo lá, que dificulta as aprovações de limite de teto, de orçamento, que nós estamos vivendo aqui. Né? Então, é o que eu falei, assim, isso não está ajudando nada, é uma pena. Eu falo até no meu projeto, eu não gosto de discutir política, não vou misturar, mas está afetando muito o dia a dia das empresas e dos negócios. Sim. Porque o contexto, né, esse, né? No final, o ar é o mesmo. Né? Não, e para colocar a cerejinha, esse crime de invasão de dispositivos, ela é de 2021. Ou seja, ela foi promulgada pelo Bolsonaro. Então, de novo, a cobra vai picar o seu dono, né? Porque o crime é de invasão, né, de dispositivo. Houve ali o uso, parece, de uma credencial de um funcionário para você invadir o sistema do CNJ, né? Óbvio, a gente precisa agora acompanhar a evolução, né, desse processo. Provas periciais serão fundamentais
para a gente chegar aí na autoria, né? Quem é que teve qual tipo de participação, se Bolsonaro teve, qual foi a participação de Zambelli, do próprio E ela hacker. tentou diminuir, né? Como se fosse, é uma brincadeira, eu não concordo com essa brincadeira de mau gosto. Gente, não é uma brincadeira de mau gosto. Não, o sujeito está atribuindo um crime a ela. Exato. Isso não é uma brincadeira. Alguém que atribui um crime a mim não está brincando comigo, né? É. Tá me acusando. E aí o nível de conversa será outro, né? Ainda mais ela como uma deputada. Então, é impressionante, assim, a gente vai precisar, as provas periciais aí vão passar tanto por provas informáticas como não informáticas, né? Então, a gente pode ter aí tanto anotações em papel e etc., mas as provas informáticas serão fundamentais para destrinchar aí a participação de cada um. E quando eu falo informáticas, a gente está falando de averiguação aí das conversas em WhatsApp, da linha telefônica mesmo, quem ligou para quem, os e-mails e até, né, a questão do GPS dos carros. A gente hoje, não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas hoje o kit multimídia dos carros permitem que você acione ali o GPS e veja e rastreie qual foi o caminho feito, né? Então, a gente pode usar tudo isso dentro de uma perícia. E certamente tudo isso será averiguado, tanto que hoje já teve busca e apreensão. A Zambelli pode ser presa? Essa é a pergunta que todo mundo me fez hoje. A Zambelli, ela está como deputada. Como deputada, você só pode ser presa cometendo um crime, ou seja, no flagrante, né, em flagrante delito que a gente fala. E neste caso não há, porque ele já aconteceu. Então, como ela é deputada, ela não seria presa, né? Mas isso não impede, não afasta dela ser processada, ou seja, do processo caminhar. Ela só não pode ser presa porque no cargo de parlamentar só em caso de flagrante delito. Tá, então, não teve caso, agora eu não vou lembrar, mas alguém que teve a prisão e aí uma das casas votou se a concordar ou não com a prisão? Ou eu estou viajando? Bom, enfim, não lembro. Mas é só se pegarem no flagrante, é basicamente isso, né? Senão tem que ser, vai correr o processo. Vai correr o processo normalmente e averiguar a participação de cada um. A menos que por exemplo, a comissão de ética da Câmara determine lá o afastamento dela, ou a expulsão, a exoneração, né? Aí sim ela passa a poder ser presa, caso assim entenda a justiça, né? O que eu fico triste nessa discussão toda, eu concordo com os teus pontos, e eu gosto de fazer muita analogia para deixar mais fácil para o outro lado entender, né? É como se a gente estivesse vendo uma empresa que está com prejuízo enorme e tendendo a quebrar, e a gente entra na discussão de quem falou o quê de quem lá dentro, e a gente muda totalmente o contexto do foco, né? Nós somos um país com problemas estruturantes muito graves, e a gente fica discutindo esse tipo de... Eu falo de fake news ou discussão, esse não é fake news, mas de balões de ensaio, como eu chamo, que tiram a gente do foco do que é importante para o país, né, do momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento de crise, desculpa voltar para o meu tema do meu dia a dia, de crise global, né, onde a crise não é do Brasil, é a crise do mundo, né, e a gente fica debatendo esse tipo de coisa. Então, e até por isso que eu fico um pouco mais quieto, porque é o tipo, para mim, de discussão para o país que não ajuda a gente a evoluir. Mas são fatos, são fatos, né? São fatos. São notícias que ganham volume na mídia no dia a dia. É porque, na verdade, a gente... acho que é o trabalho, né? Também do jornalista debater esse tipo de coisa, trazer para que a sociedade saiba, né? Que os parlamentares que elas estão votando estão fazendo isso e Mas aquilo, né? Do meu mundo, eu vou trazer de novo o meu mundo, né, Marcelo? Assim, eu falo o seguinte, o meu dia a dia o avião está caindo, né? Ele está lá com peso, ele não consegue sustentar o peso dele e é uma vida dura. Né? E aí até para as pessoas entenderem por que de alguns posicionamentos meus ou do modo, né, de pensar. E você não tem de onde achar a ação, você tem que abrir a porta do avião, e aí que eu falo do remédio amargo, e decidir o que você vai jogar para fora para reduzir o peso do avião. Porque você não tem o que fazer naquele momento, você tem que baixar o peso, né, reduzir para ele conseguir ganhar estabilidade e que você trabalha para ele subir. Né? Então, eu tenho que saber escolher, e eu costumo dividir muito o meu dia a dia entre tumor e gripe. Eu falo... Até quando vem um sócio meu, um associado meu, um acionista conversar comigo, eu falo já de cara para ele, isso é gripe ou é tumor? Como assim? Eu vou morrer?
Ou isso aqui eu posso deixar para depois. Isso, então espera, né? Não vou discutir. Eu sei que no noticiário a gente tem que falar, mas assim, no meu mundo tem que ser muito pragmático, porque a gente não tem tempo a perder. A questão é que a Zambelli é aí uma das deputadas mais bem votadas do país, né? E eu acho que isso é importante, principalmente para a gente mostrar para o eleitor, principalmente para o eleitor da Zambelli, quem é esta parlamentar. Porque é uma vergonha, gente. Totalmente. Uma mulher que ganha um salário bastante expressivo, com todas as regalias, milhares de benefícios, uma estrutura absurda, né? Brincar de contratar um hacker. Desculpa, tudo bem, como advogado eu tenho que falar, olha, né, tem que ser politicamente correto, falar, vamos aguardar as provas periciais. Mas para que você contrata um hacker? Não é para comprar carne moída, né? Não, então, assim, se você contratou um hacker, já está bem. Coisa boa talvez não seja, exatamente, né? Para que eu contrato um eletricista? Certamente não vai ser para ser motorista do meu filho, vai ser para ser da parte elétrica. Então, tá quase que ali confessado o crime, né? Ela contratou. É uma sucessão de fatos ali, né? Dela, assim. Enfim, se for buscar, um caso mais exagerado, desde o negócio da arma, que ela sai com uma arma ali e tal, ameaçando, diz que foi agredida, no fim não foi agredida, as imagens mostraram, né? E aí você vê outro fato como esse, enfim, né? Que faz. É como se justificasse, né? E